Repara o seguinte, olha. A estrutura mais simples que se tem na eletrostática é uma carga, um monopolo. E o potencial de um monopolo, ele cai com 1 sobre R. Né? A gente sabe disso desde o segundo grau. Né? O potencial de uma carga ele é um potencial que cai com 1 sobre R. A estrutura mais complexa que um monopolo é um dipolo. Isso aqui é o dipolo elétrico. E você acabou de ver que o potencial de um dipolo cai com 1 sobre R ao quadrado. Bom, se eu seguir essa linha, existe uma estrutura que é assim, ó. Vou chamar isso aqui de um quadrupolo elétrico. Primeiro, qual a carga total aqui? 0. Qual o momento de dipolo total? Ok, o momento de dipolo é um vetor, não é? Então eles se somam como vetores também. Concorda que você pode ver dois dipolos ali? Na vertical, por exemplo, em sentidos contrários. Na horizontal, idem, sentidos contrários, dá 0. Não há dipolo elétrico ali. A superposição de dois dipolos invertidos é 0. Na verdade, uma estrutura como essa aqui também, ó. Isso aqui também é um quadrupolo, tá? São dois dipolos invertidos. Carga total 0, dipolo total 0, mas ele tem um momento de quadrupolo. Na verdade é um tensor, mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Esse cara aqui é um escalar, um monopolo elétrico é um escalar, o dipolo elétrico é um vetor, o quadrupolo elétrico é um tensor de segunda ordem. Depois a gente vai ver isso. Mas chuta aí, como é que você acha que o potencial desse cara se comporta com a distância? 1 sobre R ao cubo. Qual é a estrutura seguinte? Dá um nome para a estrutura seguinte. Vamos lá. A estrutura, tá bom, é um cubo. Você colocar cargas nos vértices de um cubo. Né? Assim. Esse cara aqui. Qual o nome desse cara? É um octupolo. É um octupolo. Vem cá, qual o momento de monopolo desse cara? Ou leia-se, qual a carga total desse cara? 0. Qual o momento de dipolo deste cara? 0. Você está vendo 4 dipolos? 2 deles invertidos e 2 numa dada direção? Está vendo que eles somam 0? Qual o momento de quadrupolo total? Componente por componente. Vai dar 0 também. Tá bom, então esse cara aqui vai ter um potencial que se comporta com 1 sobre R à quarta. Assim por diante. Né? Eu não sei dizer qual é o próximo nome. Mas aqui é o seguinte, olha. Digamos que você tem uma distribuição qualquer de carga. Você tem uma distribuição qualquer. Um ρ de R'. Lá longe, a primeira impressão que você tem é que você tem uma carga localizada ali. Se você estiver muito longe desse objeto, ele tem um aspecto pontiforme, e se ele tiver carga, ele vai ter um potencial que se comporta dessa forma aqui. Sendo esse o termo preponderante, você pode dizer que esse termo aqui ele se sobressai em relação aos outros. Os outros vão ser correção a esse termo de cá. Tá bem? Pode acontecer desse objeto ter carga total 0. Então, isso significa que ele não gera campo algum?
Não, ele pode gerar um campo, né? Depende da importância, ele pode gerar, por exemplo, um campo de dipolo elétrico. Se ele tiver um momento de dipolo elétrico. Caso contrário, eu vou investigar se ele tem um momento de quadrupolo. Se ele gera esse tipo de potencial aqui. Então, na verdade, eu tenho aqui uma hierarquia, né? Um objeto pode ser pensado, o campo, o potencial que ele gera, como essa hierarquia. Ele tem uma certa quantidade de monopolo, uma certa quantidade de polo e assim por diante. E eu vou fazer uma superposição dessas quantidades para descrever o meu potencial todo daquele objeto. O potencial gerado por esse cara aqui, a solução exata dele a gente já conhece. Você pode ter esquecido, mas você sabe me dizer quem é o potencial gerado por uma distribuição qualquer de cargas, dado por um ρ de R'. Você até fez prova disso. Quem é o potencial no ponto P gerado por uma distribuição qualquer aqui de carga? 1 sobre 4π ε0 ρ de R' dV' sobre módulo de R menos R'. Essa é a solução geral. No fundo, dado esse cara aqui, eu descubro a solução geral. Ah, mas eu posso não saber resolver a integral. Ok, isso é um problema de matemática. No mínimo, você pode fazer uma integração numérica, se você quiser. Mas a solução geral é essa aqui. Nós até mostramos que isso aqui é a solução da equação de Poisson. Você lembra disso? A equação da solução. A solução da equação de Poisson é isso aqui. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero uma expressão, eu quero reescrever essa expressão aqui em termos dessa hierarquia. Entendeu? Eu quero descrever essa solução geral como uma soma de infinitos termos que segue uma certa importância. Para isso, eu vou expandir esse denominador aqui. Então, você já sabe dizer quem é, por exemplo, módulo de R menos R' ao quadrado. Isso aqui você sabe que é o R quadrado mais R' ao quadrado menos 2 vezes R escalar R'. Não é a lei dos cossenos? Ou você pode expressar em termos do cosseno de θ. Talvez, eu vou redesenhar essa figura da seguinte maneira. Imagina que aqui está o objeto. Tá aqui, vou colocar a origem dentro do meu corpo eletrizado. Essa origem aqui não tem uma regra para definir, ela tem? Não tem. Eu vou dizer que o R' localiza o meu elemento de carga e o meu R localiza o ponto onde eu calculo o potencial. Tá bem? Esse cara aqui vai mudando de posição, né? Vai pegando as contribuições de todas as cargas aqui. Esse aqui é um ângulo θ. Só para deixar bem claro que o R é muito maior do que o R'. Ou seja, a gente vai estar determinando campo e potencial muito longe da carga. Tá? Isso aqui é o R menos R'. Tudo bem? Então, o módulo de R menos R', ele vai ser igual à raiz quadrada daquele cara ali, né? De R2
mais R'2 menos 2 vezes R', cosseno de θ. Eu vou fatorar o R sem a linha da raiz e tirar da raiz. Então aqui vai aparecer um R e aqui vai aparecer uma raiz de 1 menos 2 vezes R' sobre R, cosseno de θ, mais R' sobre R ao quadrado. Isso aqui eu posso escrever assim, olha. Isso aqui eu vou escrever como sendo R, que multiplica a raiz de 1 mais epsilon. Onde o epsilon é isso aqui, ó. Portanto, eu preciso aqui de 1 sobre R menos R' módulo, né? Então, 1 sobre módulo de R menos R' é igual a 1 sobre R, que multiplica 1 mais epsilon elevado a menos meio. Onde o epsilon é todo esse cara que aparece aqui. Tá? Deixa eu explicitar quem é o epsilon. Então, epsilon é igual a R' sobre R ao quadrado menos 2 vezes R' sobre R cosseno de θ. De novo, olha só. Solução exata, aqui não há aproximação alguma. Faço a representação desse módulo aqui, usando aríticos cossenos. E aí, eu vou fazer agora sim uma aproximação. Como eu estou lá longe, eu vou pensar que, na verdade, o R' é menor do que o R, bastante menor do que o R, e eu vou fazer uma expansão em série de Taylor dessa expressão aqui. Tá? Então, lembrando que 1 mais epsilon elevado a menos meio, todo mundo sabe fazer expansão de Taylor disso aqui, não? Tá, espero que sim. 1 menos meio epsilon mais 3/8 de epsilon ao quadrado, menos 5/16 de quem? Epsilon ao cubo, mais blá, blá, blá. Deixa eu te deixar claro a minha intenção qual é. A minha intenção é pegar essa integral e conseguir fatorar este R aqui, ó. E deixar dentro da integral apenas termos que dependam de R'. É isso que eu quero fazer. Vamos lá, agora vem uma parte chata, você tem que ficar muito atento agora, hein? Eu vou até a segunda ordem, só para te dar uma noção do que está acontecendo. Então aqui vai aparecer 1 menos o meio. Quem é o epsilon mesmo? R' sobre R, tudo ao quadrado? Cosseno de θ. Tá. Mais 3/8 desse mesmo cara aqui ao quadrado. E assim por diante. Tá? Vamos reagrupar os termos e colocar numa ordem crescente de R' sobre R. Muito bom. Então, o primeiro termo é 1. Termos agora em R' sobre R. Quantos termos em R' sobre R a gente vai ter? Um só, né? Só esse cara aqui, ó.
Então, menos, menos, mais, meio, então fica mais R' sobre R, cosseno de θ. Próximo termo, em R' sobre R ao quadrado. Eu quero o termo em R' sobre R ao quadrado. Turma, cuidado. Não vai confundir esse θ com o ângulo polar lá das coordenadas esféricas, não. Isso é um θ ângulo formado por R e R', hein? É que nas minhas notas estava vindo ali, coloquei uma linha no θ. Depois a gente faz isso, né? Esse aqui não é o ângulo polar, tá claro isso? Então tá bom. Tá bom, então o próximo termo em R' sobre R. Eu tenho assim, ó, então mais R' sobre R ao quadrado, que multiplica. Tem esse cara aqui, não é verdade? Mas tem esse cara aqui também, ó. Quando você quadrar esse cara, vai aparecer R' sobre R ao quadrado. Aqui vai aparecer 4 cosseno quadrado de θ, vezes esse cara, 3 meios. Então, 3 meios cosseno quadrado de θ. Eu já vou dividir por 2, tá? Porque aqui eu tenho o fator meio. Então, menos 1 sobre 2. Tá bom? Mais termos em R' sobre R ao cubo. Você reconhece esse cara aqui como sendo P1 de cosseno θ? Esse cara aqui, chuta, quem é esse cara aqui? É o P2 de cosseno θ. Adivinha quem aparece aqui? P3 de cosseno θ. Ou seja, nós estamos expandindo 1 sobre R menos R' módulo numa base de polinômios de Legendre. Você podia fazer isso usando outra base, né? Mas a gente resolveu usar polinômios de Legendre, que é uma base adequada. Então isso aqui, olha só. Eu vou substituir esse cara aqui e vou escrever então que 1 sobre módulo de R menos R'. Eu tinha fatorado 1 sobre R antes, né? Então é 1 sobre R que multiplica. 1 é o P0. Mais R' sobre R, P1. Mais R' sobre R ao quadrado. Isso aqui é o P2. Confere aí. Isso aqui é o P2 de cosseno θ. Mais R' sobre R ao cubo, P3. Que é o termo geral, hein? R' sobre R a N, Pn cosseno de θ. Mais, e assim por diante. Então agora vem uma expressão bastante legal que diz o seguinte, que este cara aqui, ó, 1 sobre módulo de R menos R' é 1 sobre R que multiplica uma soma de R' sobre R elevado a N, Pn de cosseno de θ. Esse é o resultado geral. Eu vou colocar aqui num quadro, ó, 1 sobre módulo de R menos R' é igual a 1 sobre R, uma soma em N, L, né? N, tanto faz, né? R' sobre R a N, Pn, cosseno de θ.
Quem diria, né? E daí vai sair a expansão de multipolo. Quando eu substituir essa expansão aqui, eu vou ter potências de 1 sobre R. Já está vendo isso ou não? Eu vou ter somas de potências de 1 sobre R. E multiplicando integrais que só depende de como a carga está distribuída naquele volume. Né? Vão aparecer apenas integrais que dependem de R', que no fundo são integrais que vão te dizer como é que a carga está distribuída. Então vamos fazer isso agora.